The angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. Bom dia a todos, meus amados. Um feliz sábado. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão animados, contentes, curtindo o frio? Vamos aproveitar agora então para aquecer o coração juntos, exaltando esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama, quer o nosso bem. E eu proponho que nós cantemos aí o hino Santuário no Tempo. Vamos cantar bem bonito. Teu microfone está aí fechado, mas a adoração é para Deus. Então ele vai ouvir, ele vai juntar aí o som que você canta na sua casa com o que eu canto aqui e tal. Ele junta tudo, coloca na linha perfeita e escuta aí a nossa adoração. Vamos cantar todos juntos então o hino Santuário no Tempo. Cante bem bonito. Vamos orar, queridos? Vou pedir para minha cunhada Esther orar para a gente. Por gentileza, jovem. Ok, está me ouvindo? Obrigado, Senhor, por um novo dia. Obrigado porque temos a oportunidade de desfrutar mais uma vez de um sábado. Amém. Nós te rogamos a tua presença entre nós, a tua presença nas nossas mentes, no nosso coração, que nós estejamos totalmente ligados a ti nesse dia. Obrigado pelo privilégio de nos reunir desta maneira e assim refletirmos juntos sobre a tua palavra. Que o Senhor nos conduza na reflexão de hoje. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Esther. Quantos viram o título da nossa reflexão de hoje? Se arrependimento matasse. Será que arrependimento já matou alguma vez? Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. A Bíblia diz que Deus se arrependeu, né? Abriu Gênesis, capítulo 5. Eu quero convidar você a refletir comigo alguns elementos aqui nesse trecho de Gênesis no capítulo 5. Eu vou falar antes da gente ler para que fique bem evidente. Mas assim, existe uma fórmula, uma sequência quase rítmica que o texto segue. E o texto ele vai sempre colocando um elemento em seguida do outro, em seguida do outro, ponto. Aí continua novamente e assim vai. Perceba que interessante. Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Inclusive, esse trecho aqui, que os chamou de Adão, é um trecho interessante para a gente, inclusive, analisar um outro dia. Mas tanto o homem quanto a mulher foram chamados de Adão. Interessante, né? Só uma curiosidade aí que vai ficar no ar. Veja agora a partir do verso 3. Viveu Adão 130 anos. Gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Perceba agora que se repete. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. E o texto ele vai continuar seguindo essa mesma sequência, esse mesmo ritmo. Fulano, ele gerou filhos e filhas, ou melhor, teve tantos anos, aí gerou filho, teve um filho tal,
E aí então viveu mais tanto tempo, teve filhos e filhas, e teve a idade de tal idade e morreu. Sempre essa mesma sequência, sempre essa mesma sequência. O que acontece? Essa sequência ela tem um objetivo, ela tem uma razão. E geralmente quando a gente está lendo, eu já fiz isso várias vezes, quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra, mas eu já fiz várias vezes o seguinte: esse pedaço aqui eu já conheço, eu já sei o que está dizendo, está só falando que nasceu esse, nasceu aquele, eu pulo. E a gente não percebe, não se dá conta desses elementos que são muito importantes, muito interessantes. Mas essa mesma fórmula que eu apresentei para vocês aqui, ela vai ser quebrada quando a Bíblia fala de Enoque. Quando a Bíblia fala de Enoque, essa sequência ela é quebrada. É o primeiro momento que ela é quebrada aqui, ó. Veja o verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Até aqui está indo igualzinho. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Continua igual. Todos os dias de Enoque foram 365 e continua igual. Agora aqui a sequência é quebrada. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Todos os outros vivem tanto tempo e morrem. Enoque não, ele andou com Deus, Deus o tomou. Aqui esse tomou, nós temos uma questão bem difícil, bem complicada. Há toda uma construção no livro de Gênesis com relação a esse verbo tomar. Esse verbo tomar tem uma construção bem interessante. É o verbo lacar. Até o capítulo 9, sempre que Deus toma, é num contexto positivo. Deus tomou. E sempre que Deus toma, é no contexto positivo. A primeira vez que Deus toma é no caso de Adão. E Deus toma Adão e o coloca no jardim do Éden. Aqui, nesses versos que nós lemos, Deus toma Enoque, mas o texto não diz onde ele o coloca. E está aqui algo interessante, né? Deus o tomou para si. Ok. O texto simplesmente não explica, ele segue, ele continua dizendo. Por isso que é uma questão difícil. E em seguida, a fórmula é retomada. E eu quero chamar a sua atenção lá para o verso 29, porque no verso 29 a fórmula é quebrada de novo. Veja o verso 29. Veja o 28 também para contextualizar. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E aqui a fórmula é quebrada, porque ele apresenta o nome do filho de uma forma diferente. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, aqui a fórmula é quebrada quando ele apresenta, introduz Noé, que vai ser agora um personagem importante. E Noé vem da raiz descansar. Noar, descansar. Noar aparece ligado a Adão no jardim também. Por quê? Porque Deus toma Adão e o descansa no jardim do Éden. Como assim? Gênesis, vai lá rapidinho, Gênesis 2, verso 15. Gênesis 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou, e o Noar, no jardim do Éden. É a mesma palavra, o mesmo nome. Deus tomou Adão e Noar no jardim do Éden. Adão ele está repousando, ele está descansando no jardim do Éden. Aparece na nossa Bíblia colocar, mas esse colocar é o mesmo verbo Noar. Aqui vemos construções interessantes que o texto faz para conectar o que veio antes com o que vem agora. A terra amaldiçoada, como aparece lá no capítulo 5, lá você viu ali no capítulo 5, o pai de Noé apresenta Noé, diz o seu nome, e Noé vai consolar, verso 29, consolar nos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então, essa construção do texto, ela demonstra, olha, o texto vem aqui agora para conectar que o que veio antes com o que vem agora. A terra amaldiçoada aponta para o jardim do Éden.
Noah aponta para o descanso original de Adão, que é o anseio de todos. Todos têm esse anseio do retorno para o Éden, entende? Noé é o sinal, é o símbolo da expectativa de que eles retornarão para o Éden. Ele usa também essa mesma palavra, fadigas, e a gente lembra de fadigas lá no capítulo 3, quando Deus apresenta ali a maldição que vem, né, sobre o homem e a mulher, e fadigas aparece mais uma vez em conexão com lá com o Éden. Leia comigo agora Gênesis 6, o verso 3. Gênesis capítulo 6, o verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. 120 anos. O homem começou a comer carne depois do dilúvio, por isso ele não passa mais dos 120 anos. Não é? Você já ouviu essa declaração antes? Eu já ouvi. Vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu já falei isso. Mas se você olhar direitinho para o texto, você vai perceber que não tem nada a ver. O fato de Deus dizer que os dias do homem serão apenas 120 anos, Deus não está dizendo que agora a expectativa de vida vai cair e o homem vai viver só até 120 anos. Não, não tem nada a ver. Inclusive, se você olha para a idade do pessoal, depois do dilúvio, você vê gente que vive ainda muitos e muitos anos. Tem gente que vive bastante ainda. Então, Deus não está dizendo que eles só vão viver agora mais 120 anos. Não tem nada a ver. O que Deus está dizendo é que Ele está dando para esses homens maus um acréscimo de 120 anos de chance. Esses homens vão ter ainda uma oportunidade de mais 120 anos. Ou seja, Deus olhou para o mundo e viu, todo mundo aqui é mau. Todo mundo aqui, ninguém aqui merece viver, mas eu ainda vou dar para eles mais 120 anos. Está aí uma grande oportunidade que eles vão ter de viver mais 120 anos. Veja os versos 6 e 7. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Olha aí o arrependimento. Arrependimento mata? Se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Esse também é um trecho muito difícil. Essa segunda apresentação de Noé aparece meio que de intrometida, certo? Na sequência. Que está depois no verso 8. Leia comigo o verso 8 também, eu lia só até o 7, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, acompanhe o raciocínio. Deus triste com a raça humana, ele diz que se arrependeu e vai acabar com a raça humana, mas no verso 8 nós vemos que Noé achou graça, e essa segunda apresentação de Noé aparece meio que intrometida nessa sequência, porque o narrador está apresentando a geração antediluviana e a fala de Deus é uma fala de juízo, e de repente Noé aparece no texto do nada. Noé achou graça diante de Deus. E aí acaba mais uma sessão. Lameque, pai de Noé, fala assim: e é ele que vai nos consolar, Naham, consolar, Naham. Mas quando Deus vê a maldade do povo, o texto diz que Deus Naham de tê-los criado. Entendeu? Isso aqui é complexo, mas perceba a ligação. Vou repetir. Quando o Lameque, o pai de Noé, fala de Noé, ele diz: Noé é aquele que vai nos Naham, que vai nos consolar. Mas quando Deus olha a maldade do povo, Deus diz que Naham de tê-los criado. Então o arrependimento de Deus está relacionado com consolo. Percebe? É um pouco complicado, mas analise comigo.
Noé deveria trazer o arrependimento. E é Deus quem se arrepende. De certa forma, Lameque diz que Noé vai trazer o arrependimento, mas o texto diz também que Deus é que se arrepende. Como assim Deus se arrepende? Naham é usado com relação a consolo. Isso já indica que Deus está entristecido, entristecido. Enquanto o texto do dilúvio seja um texto extremamente complexo, ao mesmo tempo é o texto base para que os filósofos de hoje em dia ataquem a religião, a divindade, promovam todo aquele ateísmo, não é? Com base na ideia de que Deus não pode ser desse jeito, que pune pessoas justas, que se arrepende, que muda de ideia e tal. Mas se nós pararmos para ponderar nessas palavras que a gente acabou de ver, percebemos que o texto narra a ausência de pessoas justas. Vemos o que de fato está acontecendo com Deus, que é o oposto de passividade com sofrimento. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, não estou gostando, não estou gostando. Vou punir. Na verdade, Deus está sofrendo junto. Alguns pensam, Deus está olhando para aquilo tudo, não gostei, vou punir. Na verdade, Deus está sofrendo junto. O que está sendo feito com a terra e com os seres humanos afeta a Deus. Há sangue sendo derramado, há muita violência. Veja o verso 9 de novo. De novo não, veja o verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aqui nós vemos uma ligação com Enoque. Apareceu primeiro que Enoque andava com Deus e aqui vemos de novo que Noé andava com Deus. O que eu quero dizer com isso? Por que ele acha graça? É a primeira vez que aparece graça. Primeira vez que aparece a expressão graça na Bíblia. Por que ele achou graça? Nós podemos argumentar, bom, só Noé era justo e íntegro, né? Então ele era o bonzinho da história. Era o melhor da sua geração. O único que passou na nota de corte do Enem. Então ele mereceu essa graça. Por questões lógicas, essa interpretação tem sérios problemas. Se a gente vai lá em Romanos 3, verso 10, nós encontramos qual declaração? Não há justo, nenhum sequer. Outro elemento que chama atenção é a sequência do texto. Primeiro, ele acha graça diante de Deus. Depois é que o texto narra as qualidades de Noé. O contrário seria muito significativo, mas não é o que acontece. O que acontece? Primeiro ele acha graça. E depois que ele acha graça, o texto mostra as atitudes de Noé. A ênfase do texto traz nessa graça que ele recebe uma responsabilidade de anunciar para o povo o período de graça que Deus concede aos seus contemporâneos. A arca foi um monumento erigido, um monumento de graça. A arca foi um símbolo da misericórdia que Deus estava estendendo a todos. Noé achou graça e Noé foi privilegiado. Noé foi escolhido por Deus para anunciar a manifesta intervenção divina pela humanidade que se autodestruiria. A humanidade já estava pronta para se autodestruir. Mas então Deus intervém. Muitos consideram a Deus como aquele ser severo, com ímpeto por destruição. Mas quando a gente olha para esse texto, nós lemos o texto com calma, nós percebemos um Deus paciente, um Deus longânimo, um Deus que estende o seu juízo para 120 anos à frente. 120 anos à frente. O povo está ali a ponto de se destruir. Deus está super triste com essa situação, ele está com o coração muito apertado, olhando para aquilo tudo, e Deus diz, eu preciso intervir, eu preciso fazer alguma coisa. E quando Deus então intervém, em vez de destruir todo mundo, ele fala, olha, vocês ainda têm 120 anos de oportunidade. Veja o capítulo 6 de novo, verso 5. Verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Ou seja, promiscuidade e maldade generalizada.
Até os filhos de Deus estavam pegando as filhas dos homens, então não havia bondade. Era uma promiscuidade, maldade generalizada. Nesse contexto, Deus escolhe Noé. Deus escolheu Noé. Por quê? Porque ele era bom? Porque ele mereceu? Será que Noé era bom? Ele mereceu? Você conhece a história do dilúvio, né? Nós vamos pular um pedaço importante aqui, mas nós vamos lá para o capítulo 8. Veja o verso 21. Capítulo 8, verso 21. A primeira parte, vamos ler primeiro. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Certo? Veja a primeira parte aqui, ó. Quem ofereceu o sacrifício antes de Noé? Quem ofereceu o sacrifício antes dele? Você vai dizer, Adão, horas. Ok, eu concordo com você. O texto, na verdade, narra que o primeiro a oferecer um sacrifício foi Abel. Caim e Abel. É o que o texto narra, é o que o texto apresenta. Então, quem ofereceu o sacrifício foi Caim e Abel. O de Caim não foi aceito. O de Abel foi aceito, porque ele fez exatamente como Deus havia mandado. Quando nós vemos agora Noé oferecendo o sacrifício, ele está fazendo da forma correta, como Deus orientou. Então a gente pensa o quê? Não, tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Afinal, ele é justo, ele é íntegro, ele está fazendo exatamente como Deus mandou. Não é? Não é isso que a gente pensa aqui? Agora analise comigo, vamos ler todo o verso. Noé, depois do dilúvio, ele está ali oferecendo seu sacrifício, vamos ler de novo. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Agora olha aqui, ó. Porque é mau todo o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Perceba que elemento interessante aqui, ó. Deus está ali vendo Noé oferecendo sacrifício, ele aspira aquele cheiro suave e ele não fala para Noé, mas ele pensa consigo mesmo no coração. E a frase que aparece aqui com relação a Noé é exatamente a mesma que apareceu antes, falando dos antediluvianos. Percebeu a construção? Deus descreve Noé como os antediluvianos foram descritos. É continuamente mal o desígnio do seu coração. Isso aqui é um susto. Se você analisa o texto e você compara o que a gente está vendo agora com o que apareceu antes, mas espera aí, Noé o íntegro, justo, o reto, é inteiramente mal o desígnio do seu coração? Sim, Deus está dizendo que o Noé aqui, o coração dele é igual ao dos antediluvianos. O coração é igual. Mas ele está fazendo tudo certo, não está fazendo tudo certo? Não foi ele que sobreviveu? Sim, ele está fazendo tudo certo. Mas o coração dele é igual. O coração é igual. Ou seja, o fato de eu estar adorando, estar fazendo aquilo que Deus manda, etc., ainda assim o meu coração é o quê? É mau. E Deus conhece o meu coração. Ou seja, aquilo que eu faço não me torna favorito, não me torna especial. Eu continuo necessitando desesperadamente do quê? Da graça do Senhor. Noé achou graça aos olhos de Deus. A ação é de Deus em conceder a graça. A ação é de Deus em conceder a graça. Em virtude da graça que Noé se tornou justo e perfeito, e não o contrário. Noé foi considerado justo por causa da graça que Deus concedeu. E Deus se encontra numa situação complicada, numa sinuca de bico. Vamos voltar ali para antes do dilúvio. A terra vai se destruir. A terra vai se destruir. A escolha divina seria de duas uma. Deus poderia dizer assim, eu vou sentar e assistir, vou ver o pessoal se destruir. Ou então ele poderia escolher, não, eu vou intervir. Eu vou intervir aqui. Você está corrupto? Vou acabar com a corrupção. É um ato de misericórdia de Deus. Deus não está dando uma punição, ele está intervindo. Por quê? Deus olha para a situação e não tem estômago para continuar vendo a situação toda e não fazer nada.
Deus olha para aquela situação toda e diz: eu não tenho estômago para ver essa situação toda e eu não tenho como não fazer nada. Resumindo, queridos, quando nós olhamos para isso tudo, nós pensamos o quê? Entendemos o quê? A essência dos antediluvianos está em mim, está em você. É duro isso, né? A essência dos antediluvianos está em mim, está em você. Mas se a graça te alcançou, alcance o objetivo para o qual a mesma lhe foi concedida. Se a graça me alcançou, se a graça te alcançou, nós devemos também alcançar o objetivo para o qual a mesma nos foi concedida. Se a graça me alcançou, para que então os que estão ao meu redor tenham chance, tenham oportunidade, eles possam desfrutar da paciência de Deus, da sua longanimidade, que assim nós sejamos, que assim nós façamos. Amém? Alguém gostaria de comentar? Fala, Ellen. Isso me lembrou a história de Jonas. Sim. Uhum. Na história de Jonas, Deus estava disposto a destruir Nínive. E era um castigo semelhante a Sodoma e Gomorra, certo? Uhum. E então, ele dá 40 dias de graça. Uhum. E a queixa de Jonas foi terrível. Eu sabia que o Senhor era misericordioso, por isso que eu não queria ir. Porque Jonas E queria o que Deus Senhor é punisse. aquele que se arrepende do mal. Uhum. Eu acredito, eu fiquei pensando assim, no momento que eu assisti essa semana uns desenhos bíblicos sobre Jonas com as crianças, e mostra realmente como que eles conseguiram captar a misericórdia de Deus e como que Deus se entristecia quando os outros se entristecem. E eu fiquei pensando, Deus sente o que sentimos. Esse ser pessoal, esse Deus misericordioso, cheio de graça conosco. Se você está feliz, ele sorri com você. Se você está triste, ele fica triste com você. Se você sente dor, ele sente com você. E o povo de Nínive se arrependeu. E ele se arrependeu do mal. Porque a graça é grande, é maravilhosa, o seu amor é eterno. E Jonas ficou furioso com isso, porque ele queria ver o fim daquele povo. Uhum. E falou assim, Jonas, eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eu enxergo isso e você não está vendo. A graça de Deus, quando nos alcança, ela nos ajuda a enxergar essa misericórdia, esse amor. Tem gente que fala assim, mas e o conflito entre os dois versos? Eu sou o Senhor Deus e não mudo. Não mudo, mas me arrependo do mal porque me compadeço. Porque me compadeço do ser humano que é pecador, que é pequeno, que depende inteiramente de mim. Então, a graça, ela é fantástica. Jonas ficou furioso, mas eu acredito que no final da vida dele ele deve ter reconhecido que a melhor coisa é ter graça também para com os outros, porque Deus é maravilhoso. Uhum. Amém. Pode falar, Esther. Eu acho sempre bom a gente estar relembrando esse assunto, né? Que da nossa natureza, né? A nossa condição, a nossa natureza pecaminosa. Por mais que a gente já tenha uma caminhada ao lado de Deus e Ele foi transformando muitas coisas, cada um no seu ritmo, conforme as suas peculiaridades, mas é bom relembrar quem nós somos, porque às vezes somos tentados a sermos autoconfiantes, a acharmos, né, por alguns momentos que é por nós mesmos, que pode ser pelo nosso esforço, mas a natureza é essa mesmo, a natureza de Noé, a natureza dos antediluvianos, né?
E se a gente não tiver o tempo todo unidos a Jesus, a Deus, uma união diária, né? É como diz o apóstolo, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então é vigiar e orar o tempo todo, porque nós carregamos ainda dentro de nós essa mesma natureza. E se nos desligarmos de Deus, podemos chegar ao ponto que chegou os antediluvianos, ou até o povo de Nínive, não é verdade? Então isso assim, sempre eu acho muito válido refletir. E que nós estamos numa caminhada, numa jornada, e toda vez que a gente tem a sensação de que está tudo bem, que chegamos a um ponto bom espiritualmente falando, né? A gente se coloca num terreno perigoso, né? Porque na verdade, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais Deus vai nos fazendo crescer espiritualmente, mais a gente vai enxergando detalhes da nossa condição, que nos faz pensar sempre, nossa, miserável homem que sou, né? Então, assim, eu acho que é bom estarmos sempre em alerta nesse sentido. Uhum. Legal. Pronto. A Esther praticamente falou que eu ia falar tudo. Ela tirou tanto do assunto. Então, deixa eu comentar aqui, então, rapidamente, só um pouquinho, em outras palavras, praticamente, que ela falou. Nós precisamos entender que, muitas vezes, talvez nós não pensemos nisso, tanto os antediluvianos como o mundo hoje, as pessoas de hoje, nós vemos tanta maldade, tanta coisa, tem o mesmo coração que nós temos. Nós temos o mesmo problema que eles também têm, que é o pecado. Então, nós precisamos analisar isso. O pecado é tremendo, desde Adão até a última pessoa antes da volta de Cristo. Então, o pecado é terrível. Então, nós temos que lembrar disso. Pecado é pecado em qualquer pessoa. Eu tenho gostado muito do pastor Milton, sempre falando sobre graça. Isso é muito importante. Se não fosse a graça de Deus, nós não tínhamos diferença nenhuma em relação a conhecer a palavra de Deus, praticar, pregar. Então, nós temos que analisar bem isso. Pecado é pecado em qualquer tempo. Então, como a Esther falou, nós temos que cuidar muito disso. Ninguém é melhor do que ninguém. Está caído na sarjeta, nós temos o mesmo problema, é o pecado. Vamos orar mais uma vez. Alguém deseja orar? Pai querido, nos colocamos diante da tua presença, agradecidos, Senhor, pela tua maravilhosa graça. Sabemos, somos sabedores que em nós não há nada de bom. Em nós somos como esse povo antediluviano. Somos, Senhor, pecadores miseráveis. Mas nós agradecemos, Senhor, pela tua infinita graça, por tua maravilhosa graça que nos alcançou a raça humana e tem nos alcançado, tem chegado até nós. Obrigada, Senhor. E que nós sejamos instrumentos teus para alcançar outras pessoas, para através do nosso testemunho, através das nossas palavras, alcançar outras vidas, Senhor, para que chegue, para que eles também tenham consciência. A tua graça está estendida a eles, mas que eles tenham consciência da tua maravilhosa graça. Fica conosco também nesse dia, Senhor, que possamos meditar no teu amor. Por Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Deus os abençoe.